Fala galerinha, tudo bom? Bom, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que eu sempre quis gravar um vídeo pro canal, fazer um canal no YouTube, etc. Só que pra fazer um vídeo no canal, não basta você simplesmente ter uma câmera, pelo menos não um canal de boa qualidade que você queira, ou que você tenha vontade de fazer, ou sonha em fazer, ou um dia vai fazer, seja lá, como for. Você precisa ter uma ideia de qual tema você vai abordar e qual público você quer atingir. Eu, particularmente, não tenho nenhum público específico para atingir. A minha única intenção é gravar, fazer o que eu tô querendo fazer, gravar. E eu pensei muito, muito mesmo, para decidir qual tema eu usaria para gravar esse primeiro vídeo pro meu canal aqui no YouTube. Aí eu pensei mais ainda, até que então veio a solução. Por que não gravar Ordem Demolei? Ah, Neto, você vai falar de demônios aqui? Vai falar como fazer macumba? Sim, vou ensinar como chamar um pra vir buscar sua alma aqui na terra e levar pro inferninho lá embaixo, tá? A primeira coisa que eu tenho pra dizer aqui é que sim, eu sou um demolei há mais ou menos 3 anos. E eu resolvi falar sobre a ordem porque é um assunto interessante e eu pensei, muitas pessoas falam sobre a ordem demolei, defamam e defendem. Tipo, colocamos toda a população brasileira em uma escala de 100%, de 1 a 100. E nessa escala, 25% sabe o que é ordem demolei. Outro 25% não sabe o que é ordem demolei, não sabe nem que existe ordem demolei. Outros 25% defamam sobre a ordem demolei. E os outros 25% são pastores que acabam com a ordem demolei por não saberem o que é. Tem muitos vídeos na internet explicando o que é a ordem demolei de vários jeitos, de várias maneiras interessantes, em desenho, em filme, em reportagens. Só que eu resolvi explicar tirando algumas dúvidas do meu jeito, da visão de um demolei, para quem não sabe e para quem se interessa saber ou até mesmo para quem nunca nem ouviu sobre a ordem demolei, conhecê-la agora e não ter dúvidas. A primeira coisa que você precisa saber sobre a ordem demolei é que ela não é uma religião. Gente, tira isso da cabeça. A ordem demolei não é uma religião. Muita gente acha que a ordem demolei é uma religião pelo fato de termos o lado sagrado da coisa, por a gente respeitar a Deus. Ou pior, tem gente que jura, que insiste em afirmar que a ordem demolei é uma religião e mais, que a gente tem um Deus próprio. E isso é mentira. Aí você se pergunta, mas você tá falando isso porque você é demolei, óbvio que você não vai contar o segredo. Óbvio que eu não vou falar o que não pode ser dito aqui, mas eu também não vou propagar mentira. Se eu resolvi fazer este vídeo, é óbvio que eu vou falar a verdade e a visão de um demolei dentro da ordem demolei para a sociedade. E a primeira coisa que eu quero tirar da cabeça de vocês é que a ordem demolei não é uma religião. A segunda coisa que vocês precisam saber sobre a ordem demolei é que o princípio dela é formar líderes. Como formar líderes, Neto? Simples, eu vou explicar. A ordem demolei é para jovens entre 12 a 21 anos de idade. E a intenção dela é tirar jovens das ruas e ensinar eles a serem homens de bem. O que é homem de bem? Homem de bem é como os maçons falam, como os maçons se referem a qualquer homem que não seja uma pessoa de má índole, visto na sociedade, que tenha má fama ou algo do tipo. Porque muitos jovens, quando eles não são demolei, eles entram em caminhos errados, muitas vezes entram na droga, na bebida, em más companhias. E a intenção da ordem demolei
é tirar esses jovens desse meio, entendeu? Botar ele no caminho mais certo, digamos assim. Aí você me pergunta, mas eu conheço alguns demolês e sei que eles usam droga, e sei que eles bebem, e sei que eles andam com más companhias. Sim, isso acontece pelo fato de que a Ordem Demolei é para mostrar o caminho ao jovem, mostrar um caminho bom, mostrar um caminho a ser seguido, entendeu? E não é sempre que os jovens que viram Demolei, que entram para a Ordem, seguem esses caminhos. Porque muitas vezes eles mesmo sendo Demolei, menos estando frequentes na Ordem, conhecendo a Ordem, eles criam outras amizades fora os Demoleis e acabam se envolvendo com coisas erradas. Mas o principal objetivo da Ordem com os jovens é esse: transformar homens em líderes, grandes líderes. Tanto que a gente tem grandes exemplos de líderes no mundo que foram Demoleis. Só para vocês terem uma noção da dimensão que é a Ordem Demolei, vou falar 2 exemplos. Bill Clinton, que é o ex-presidente dos Estados Unidos, e Walt Disney, o criador da marca Disney. Para vocês terem noção como coisas que os Demolei, né, graças à Ordem, o símbolo do Mickey, que é vermelho e preto, foi em homenagem à Ordem Demolei. Para vocês que não gostam, que falam mal, mas que gostam da Disney, haha. Pois é, exatamente. Para vocês terem isso é só para vocês terem uma dimensão do quão é grande a Ordem Demolei e de quantas pessoas foram Demoleis e se tornaram grandes líderes. Para que melhor exemplo do que o Walt Disney como líder, que criou um império que até hoje tem milhares de parques pelo mundo, uma grande empresa de filmes, de televisão. Acho que a marca Disney é uma das maiores no mundo todo. Então, para que melhor exemplo que ele mesmo? E ele foi um Demolei. Outra coisa que vocês precisam saber é que, sim, para ser um Demolei, você precisa de 2 coisas. Só isso. Primeiro, acreditar em Deus. Mas você disse que a Demolei não era religião. E não é. Só que para você ser um Demolei, você precisa acreditar em Deus. Porque na Ordem Demolei, a gente tem os nossos princípios. E um deles é ser religioso e acreditar em Deus. Não é um Deus que a gente criou. Até porque a gente não tem um Deus que criamos. É Deus de todos. Da Igreja Católica ou da Igreja Evangélica. Seja qual for a igreja. O Deus criador de todas as coisas na nossa terra. Se você não acreditar em Deus, você nunca vai ser um Demolei, caso você tenha idade para ser, queira ser, conheça um amigo que possa te ajudar a entrar. Se você não acredita em Deus, desiste, você não vai entrar. A segunda coisa, para você ser Demolei, você tem que ser patriota. No sentido de que você tem que amar a sua bandeira, amar a sua cidade, amar seu estado, amar seu país. Amar e estar pronto para servir caso seja necessário. Lógico, ultimamente o país anda meio arruinado. Mas fora isso, ame a sua pátria. Eu amo minha pátria, eu amo ser brasileiro, eu amo ser acriano e amo ser da cidade que eu nasci, que é Tarauacá. Porém, não tenho a minha pátria não tem culpa dos seus governantes. Dentro da Ordem Demolei, você não pode ter um lado partidário, se você me compreende. Tá, fora da Ordem Demolei você pode ter isso ou aquilo, seja qual lado partidário você tem. Mas dentro da Ordem Demolei você não pode ter. Você tem que ser neutro, você não pode debater sobre política e muito menos levar a política para dentro da Ordem Demolei. Você tem que ser patriota. Você tem que separar esses dois. Uma coisa é ser patriota, outra coisa é levar lado político para dentro da ordem. A quarta coisa que eu posso falar para vocês é uma das coisas que mais intriga quem não conhece a Ordem Demolei. As 7 velas da Ordem Demolei. Aí você diz, tá aí, tá vendo como a Ordem Demolei tem macumba? Pra que 7 velas?
deixa eu explicar pra vocês. Nós demolês temos, como já falei, temos nossos princípios. E nós nos baseamos em algumas coisas. Entre elas é a Bíblia, lógico, e o patriotismo. E só que além dessas coisas que você tem que como é que eu posso dizer? Você tem que reverenciar. Temos outras 7 velas que a Ordem de Molay criou para formar um homem de bem, um líder. Que se ele seguir essas 7 velas, ele vai estar no caminho certo diante dos homens de bem. Quais são as velas? A primeira é amor filial, que se baseia exatamente no amor dos pais. Um demolay tem que amar e respeitar seus pais, tanto a mãe quanto o pai. Você não pode desrespeitar, não pode gritar, não pode xingar, muito menos bater, brigar. Você tem que saber ouvir e respeitar. Essa é a lei principal da primeira vela. A segunda vela da Ordem Molay é reverência pelas coisas sagradas. Aí você, tá vendo? Reverência pelas coisas sagradas, vocês fazem macumba. Não, a gente não faz macumba. Reverência pelas coisas sagradas é reverenciar a Bíblia. Se você é católico, respeite a sua Bíblia, respeite a sua religião, respeite as coisas que é sagrada para você. Se você é evangélico, respeite do mesmo jeito a sua crença. Isso é reverência pelas coisas sagradas, entendeu? Se tem a pátria, respeita a bandeira. Se tem as 7 velas, respeita as 7 velas. Isso é reverência pelas coisas sagradas. Cortesia. Cortesia é uma das velas mais bonitas, que ensina um demolay a ser cortês. Tanto com a mãe, quanto com o irmão, quanto com um amigo, um professor, seja onde for. Gentileza, cortesia é uma das coisas mais bonitas que um demolay pode fazer. Ser educado, respeitoso, entendeu? Tipo, você chega num lugar, num restaurante, melhor, um exemplo perfeito. Eu particularmente, eu uso a cortesia na minha vida. Eu moro em Rio Branco e em Rio Branco eu ando de ônibus. E uma das coisas que eu mais faço é me levantar e dar lugar a alguém que mereça mais do que eu, como uma mulher grávida ou uma senhora de idade. Isso é ser cortês, isso é uma cortesia que eu estou fazendo. E não é algo feio nem errado. É algo bonito de se fazer e bom, legal. Por que não ajudar o próximo? A quarta vela é companheirismo. Companheirismo ela se encaixa basicamente para os próprios demolays, dentro da ordem. Ela ensina a você ser companheiro com um irmão. Só tirando a dúvida, irmão é como a gente se refere a um outro demolay. Irmão, brother, voltando ao assunto. É exatamente isso, você ser companheiro. Um irmão está precisando de necessidade, passando por necessidade, você vai lá, ajuda. Ele precisa de uma mão, você estende a mão a ele. Isso é ser companheiro. Quinta vela, fidelidade. Fidelidade é basicamente a tudo que se refere a fidelidade. Se você tem que ser fiel à sua crença, fiel com as pessoas com que você ama, fiel com a ordem, não falando bobagens, porque tem muitos demolay próprios demolay que defamam a ordem, que saem da ordem por algum motivo e falam coisas nada a ver. E tipo, é óbvio, uma pessoa que foi demolay, saiu dali, lógico que quem ouvir ela falando mal vai acreditar que aquilo é verdade. Sexta vela, pureza. A pureza, ela não consiste na pureza do corpo, mas sim a pureza de ações, a pureza de pensamentos, que você tem que ser puro em relação, tipo, você querer algo, seja puro, não quer aquilo de maldade, mais ou menos isso. E a última vela, que eu já falei aqui, mas não citei como vela, é o patriotismo. Seja patriota, um demolay tem que ser patriota com a sua nação, com aquilo que você acredita e com aquilo que deve ser, no caso. Tem que ser patriota com sua nação. É uma coisa que a gente leva muito a sério. Mas eu já falei, separe patriotismo de política.
São coisas totalmente diferentes que muita gente não consegue separar. Um outro ponto muito interessante é quem fundou a Ordem Demolay. Quem fundou a Ordem Demolay foi o tio Frank Sherman. É um maçom no ano de 1919, na época da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, se não me engano, em Kansas City. O objetivo dele com a Ordem Demolay foi exatamente porque, na época, tinha um órfão que perdeu os pais na guerra e o tio Frank ele queria que aquele menino tivesse uma visão paterna. Então ele trouxe o menino, fez com que criasse, deu a ele aquele lado paterno. Só que ele percebeu que o menino se sentia muito só, não tinha com quem conversar, não tinha amizades. Então ele reuniu, junto com esse menino, 19 meninos e formou a Ordem Demolay. Lógico que ela não era como é hoje. E desde aí então ela cresceu. Aí entra outro ponto. Ordem Demolay, o nome que dado à ordem. Demolay é em homenagem a Jacques Demolay, o último templário que foi morto por não revelar os segredos de sua ordem. Então ele sofreu, junto com seus cavaleiros, sofreu, foi preso. A igreja julgou muito ele. O rei da época, Rei Belo, se eu não me engano, eu tenho uma memória muito fraca, perdão aos Demolays se eu estiver falando alguma merda, perdão aos Demolays pela minha memória. E ele preferiu morrer do que entregar seus amigos. Então essa foi uma forma de o tio Frank Sherman mostrar aos meninos quanto eles devem ser leal com sua ordem, usando o nome em homenagem a usando o nome de Jacques Demolay em homenagem, que preferiu morrer do que entregar seus segredos, o seu tesouro e tudo mais que se referia a ele na época. O que a ordem faz na sociedade? Como eu já falei, a ordem com os jovens tem a intenção de formar líderes, homens de bem. Mas, além disso, ela faz trabalhos filantrópicos. O principal objetivo com a sociedade da Ordem Demolay é trabalhos filantrópicos. É pegar os jovens e ajudar as pessoas mais necessitadas, que passam por dificuldades. Aqui no Acre tem época que dá muita enchente, e nas cidades que tem os capítulos, que é assim que a gente se refere a cada ordem dentro de uma cidade, são capítulos. Os capítulos, o capítulo se reúne com os membros, que são os Demolays, e conseguem o máximo de alimentos não perecíveis, de roupas, de materiais de higiene, e vão doar nas alagações, que é o que mais acontece aqui no norte, no Acre, dessa forma ajudando de forma direta a sociedade. Então esse é o principal objetivo da Ordem Demolay com a sociedade, é ajudar. Mentiras que falam sobre a Ordem Demolay. Uma das mentiras que eu mais ouço, que eu já falei pra vocês, é que a Ordem Demolay é uma religião. Como eu já expliquei pra vocês nesse vídeo todinho, a Ordem Demolay não é uma religião, tá? Não é. A segunda mentira que usam que falam da Ordem Demolay é que fazemos satanismo. Também é mentira. Nós não fazemos satanismo. Eu acho que com tudo que eu expliquei aqui, mostra que o que a Ordem Demolay faz. Agora, cabe a você acreditar ou não, porque mesmo falando isso aqui, vai ter gente que vai me crucificar, dizer que tudo isso é mentira e que a Ordem Demolay é satânica, sim, só pelo nome. Relembrando, o nome Demolay não se refere a demônio, tá? Se refere a Jacques Demolay, que o tio Frank Sherman deu a ordem em homenagem a Jacques Demolay. Agora, se o nome de Jacques Demolay era referente a um demônio, isso aí a gente já não tem culpa, né? A intenção de Demolay na Ordem Demolay foi boa. Terceira mentira que mais falam sobre os Demolays.
falam que a gente injeta sangue de bode, os bodes dos maçons, no sangue. É meio óbvio que isso é mentira. Sério, quem é que acredita? Claro, quem é que acredita que nós injeta sangue de bode? É óbvio que é meio impossível. Até porque quem é inteligente o suficiente sabe que não só sangue de bode, mas qualquer sangue que não seja compatível com o seu e você injetar, você morre. Então eu acho que é meio óbvio que sangue de bode não é compatível com sangue humano. Então é óbvio que a gente não injeta sangue de bode na veia. Outra mentira que espalham sobre a Ordem Demolei, acreditem ou não, mas eu já ouvi. Se você, Demolei, meu irmão, estiver assistindo esse vídeo e já ouviu essa mentira que afirmaram sobre a Ordem Demolei, comenta aqui nos comentários, aqui embaixo. Eu ouvi que nós fazemos orgias nas reuniões dos Demoleis. Então, galerinha, esse foi meu primeiro vídeo e eu falei tudo que eu sei sobre a Ordem Demolei como sendo um Demolei, e eu espero que vocês, quem assistir esse vídeo, coloquem na cabeça que a Ordem Demolei é o que eu falei e não o que espalham defamando a Ordem Demolei. Eu não estou aqui pra desmentir, tipo, pra brigar que o que eu tô falando aqui é verdade. Até porque o Demolei que estiver me assistindo sabe que eu tô falando a verdade. Então, né, não tô mentindo. Se você gostou, se você é um maçom, tio, dá um like aqui embaixo. Curte pra divulgar, compartilha nas suas redes sociais. Você também, meu irmão, que é Demolei, compartilha, curte pra divulgar. Mostra esse vídeo pra algum amigo seu que fala mal da Ordem Demolei, que você não consegue justificar assim de cabeça. Olha esse vídeo aqui, cara. Cara, tira a tua dúvida, entendeu? E você que não é Demolei, que você não conhecia a Ordem, acredite, o que eu falei aqui é verdade. É a verdade sobre a Ordem Demolei. E para vocês que defamam a Ordem Demolei, tanto pastores, quanto não pastores, quanto seguidores de pastores que defamam a Ordem Demolei, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Só digo isso, porque pelo simples fato de que a gente é o que eu falei aqui, a gente não faz nada de errado, Deus está de prova que o que eu estou falando aqui é verdade. E Deus e mais de milhões de Demoleis no mundo todo que assistiram esse vídeo e que falar que é verdade. Que vai dizer que eu estou falando a verdade. Então, vocês que defamam, pensem duas vezes antes de defamar uma coisa que vocês não sabem, tá? Um beijão e até a próxima, se Deus quiser. Ordem Demolei, um grande grupo formado por pessoas como você. Você também pode ser um vencedor.